No quadro Gestor e você tira dúvidas com relação à gestão da sua propriedade rural. Nós recebemos toda semana um gestor da GER. Hoje, quem está por aqui junto com a gente é Pedro Putini Mendes, ele que é gestor da empresa GER, Gestão Estratégica Rural. Pedro, bom dia. Bom dia, Antônio. Os telespectadores eles têm várias dúvidas e hoje vamos tirar dúvidas com relação à gestão tributária na atividade rural. É um assunto bem complexo, né, Pedro? Exatamente, é um assunto complexo que envolve questões diretamente ligadas ao bolso do produtor, do empresário rural, né? Então vamos perguntar aqui numa atividade rural, numa propriedade rural, como que ele deve fazer esse planejamento tributário? Explica pra gente. Bom, fazer o planejamento tributário, na verdade, não é só uma forma de economizar, é uma verdadeira auditoria nas atividades que envolvem a propriedade rural, porque o produtor que, na verdade, às vezes faz uma má gestão dos tributos que está pagando ou deixando de pagar por alguma estratégia, pode estar incorrendo até na tal da evasão fiscal, né? Que às vezes deixar de declarar alguma coisa ou omitir informações pode acabar implicando numa evasão fiscal. O produtor existe formas do produtor, do empresário rural, tomar decisões legais para planejar os tributos que incidem em uma propriedade rural. E é isso que a gente vai procurar orientar um pouquinho hoje aqui no nosso quadro. Perfeito. No geral, o que uma propriedade rural ela deve incluir nesse planejamento? Bom, toda propriedade rural tem tributos diretos e indiretos, né? Por exemplo, a gente tem o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, naquilo que for industrializado ou não. Então, um ponto aí importante, o produtor tem que saber que todo imposto, ele tem sua alíquota, ele tem a sua base de cálculo, mas ele também tem o seu fato gerador. Ou seja, são determinadas condutas que fazem entrar um imposto. Tem o ICMS, que varia entre alguns estados e entre algumas atividades produtivas. O ICMS ele é regulamentado em cada estado. Então, pode haver uma diferenciação, né? A gente chama de ICMS diferido. Então, acho que o quadro já está disponível para dar uma ideia mais ou menos do que a gente tem de tributos e as formas de tributação. Explica para a gente os tributos e o presumido ali. Bom, a gente tem como tributos aí, por exemplo, imposto de renda, CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS, COFINS, Fundo Rural. E no regime de tributação sobre lucro presumido, a gente tem alíquotas, como por exemplo no imposto de renda de 1,2%, que no lucro real parte para 15%. E na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de 1,08% parte para 9%. Então, veja a diferença na escolha dos regimes de tributação, né? No Simples Nacional entra todos esses impostos de uma única vez. Isso sem contar algumas questões pontuais, né? O ICMS, por exemplo, alguns dias atrás agora a gente já estava discutindo a tributação equivocada do ICMS nas faturas de energia elétrica. Explico. Não tem circulação de mercadoria e serviço em cima da distribuição e da transmissão de energia, só no consumo. Mas estava sendo tributado sobre a conta cheia. Isso representa para alguns empreendimentos, como o pessoal que usa irrigação, que usa bastante energia, representa uma economia grande. Então tem que saber o que está sendo tributado, como que está sendo tributado, né? Isso sem contar o ITR, que também vem daqui a uns dias, né? E o Fundo Rural também, né? E o Fundo Rural, que agora tem que entrar nessa conta, né? Que a gente estimou que são 2,3% mais ou menos. Então, você tem que saber qual é o fato gerador e qual o regime de tributação que você vai estar escolhendo. Vamos falar agora para o produtor rural que tem funcionários na sua atividade rural. Se ele tem funcionários, ele tem que pagar uma tabela diferenciada de tributos? Existe uma diferenciação, são várias normativas da Receita Federal, por isso eu gostaria até de pedir uma outra tela que a gente trouxe aqui, a tela número 2, que fala da isenção da não tributação quanto da alimentação fornecida. Vamos lá, ó. É o ato declaratório da Receita Federal, número 3, de 15 de abril de 2015. Olha que interessante, né? Ele diz que constitui rendimento isento ou não tributável a alimentação fornecida gratuitamente pelo empregador a seus empregados, né? Então, também estão abrangidos por esse benefício a alimentação in natura e os tickets de alimentação. Então, são benefícios que o produtor
tem na sua declaração do imposto de renda e que ele tem que saber como declarar, né, com relação à alimentação, com relação à qualificação dos seus funcionários, que também é considerado investimento no imposto de renda. Então, são alguns detalhes aí. Certo. E vamos falar agora com o produtor rural que tem propriedades rurais em cidades diferentes. Quando ele tem que levar um gado para outra fazenda, em outra cidade, ele tem que pagar ICMS? Outra questão interessante, entendimento recente dos nossos tribunais, ICMS entre uma propriedade e outra do mesmo grupo empresarial, do mesmo produtor. Muitas vezes ele está levando gado de uma fazenda para outra e estava sendo tarifado. Houve um entendimento reiterado no STJ, que gerou uma súmula, que diz que não deve ser tributado quando é o mesmo contribuinte. Então, esse entendimento foi utilizado como base para alguns tribunais. De forma recente, agora a 5ª Câmara de Goiás disse, né, que quando é o mesmo proprietário, mas de fazendas diferentes, não deve incidir imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Então, são detalhes aí que vão ajudar a economizar um pouquinho. Então, ele deve pagar ou não deve pagar? Não deve pagar. Não deve pagar. Então, são detalhes que no final das contas aí vão fazer a diferença, né, Antônio? Vamos ver um caso aqui de um produtor que ele tem que transformar a fazenda dele em CNPJ. Ele quer transformar em uma empresa rural, vamos dizer assim. Qual vai ser a tributação? Vai ser uma tributação, ele vai levar vantagem, ele vai levar prejuízo? Está sendo muito discutido isso também, né? Se transforma ou não a empresa, que na verdade está no nome de uma pessoa só, para um CNPJ. Diante disso que a gente está vendo, né, são casos pontuais para analisar, são regimes de tributação diferentes, são muitos impostos incidindo, mas uma coisa a gente pode dizer, né, que imagina no momento da sucessão, é o que mais se discute. No momento da sucessão, temos um imposto aí que varia de 4% a 6% no óbito, a transmissão causa mortes. Se não houve a transmissão de bens, se os bens estão no nome de uma pessoa jurídica, o imposto que vai ser transmitido vai ser o ITBI. Por exemplo, a transferir a propriedade de ou as cotas, enfim. Então, vai economizar uma alíquota grande aí, né, que seria 6% até em alguns estados. Até trouxe alguns exemplos aí também, com relação a uma propriedade, a uma empresa rural. A gente está simulando aí uma empresa rural que tem um faturamento de R$200 mil ao mês, né, 2.400.000 ao ano, com despesas de R$50 mil ao mês. Olha quanto que incide de imposto. Total ao ano, se for pelo sistema do lucro presumido, vai pagar R$210.720, enquanto pelo lucro real pode chegar a R$878 mil, né? E se for pelo simples, R$257 mil. O que seriam esses valores aqui? Essa segunda tabela aí ela simula um estudo de caso entre lucro real e lucro presumido, considerando uma empresa que tinha um faturamento anual desse tamanho aí, né? Está em mês a mês o detalhamento. A gente pode ir para outra tabela, que fala o quanto que é a diferença de imposto nessa empresa. No lucro real, quase R$1 milhão, né? R$912.000, e no lucro presumido, né? E no lucro real, R$3.469.853. Então, é uma economia tributária de R$2,5 milhões. Então, compensa o produtor rural passar a propriedade rural para a CNPJ? Compensa, mas ele tem que escolher o tipo do regime de tributação e tem que saber tudo que está sendo tributado naquela atividade, inclusive legislação estadual, com relação ao ICMS, legislação federal e assim por diante. Então, tem que fazer a conta. É isso que a gente está buscando mostrar aqui no quadro de hoje. Perfeito. Se você, produtor rural, tem dúvidas com relação à tributação da sua propriedade rural, quer participar, então manda para a gente sua mensagem via o aplicativo WhatsApp, que é o 67992647810. Você manda para a gente, nós estaremos encaminhando ao Pedro Puccini Mendes, da empresa GER. Pedro, obrigado. Obrigado, Antônio. Bom Até trabalho. a próxima semana. Até mais.